cachorro velho, mas também. Olá, Natália, boa noite, tudo bem? Como está? Boa noite. Tudo bem? Aí, Natália, a internet resolveu pegar hoje. Nossa, mas ontem também pegou na hora do Renan. Eu assisti a aula do Renan toda, aí quando foi na hora da aula do professor, não tava conectando de jeito nenhum. A gente escuta por boa, né? O boy chegou aí e você tá dizendo que é a internet. Coitada de mim. Oh, Deus. Quem tá chegando? Chegou, Eduardo chegou. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Paulo, boa noite, tudo bem? Alô, Vinícius, tá na escuta? Chame a galera, mande um recado para todo mundo pra gente começar a bagaceira. Vou colocar minha playlist aqui. Tá tocando aqui, ó. Ô Gildo, você tá trabalhando onde? Escolzinha. Vou pesquisar, eu conheço. Tá sabendo, né, Zé? E é baixo, né? Não. É, não, né? Galera, vocês chegaram a ver uma matéria que saiu hoje aqui em Maringá? Deixa eu ver aqui. A matéria dizendo que o comércio pode voltar a trancar aqui em Maringá. Isso não é bom não, hein? Meu professor, Sim. você pediu para eu avisar você na aula de hoje sobre as revisões da prova. Revisão. Hoje já vai ser uma revisão a aula de hoje. Vamos trazer conceitos desde a primeira aula aqui. E aí depois eu quero que a gente abra para uma... Depois no final da aula a gente pode abrir alguns minutos ali. Pra gente pensar numa estratégia aí. De como a gente vai fazer isso, né? A galera tava falando aí que ia voltar dia 1, papapá. Sei não. Saiu um boletim agora à tarde aí dizendo que o comércio é perigoso trancar de novo. Eu vou fazer um lockdown. Os casos aumentou muito aqui em Maringá. Ixi. Tá naquele. Tá naquele Maringá Post lá. Pode dar uma olhada lá, ver se. Boletim. É. O cara perguntou na página do Facebook da prefeitura hoje se os números que eram divulgados eram baseados em teste. A prefeitura falou que é baseado no laudo do médico. Como é que você vai confiar em número que não tem teste? Ué. No papo de médico? Tem que testar, jovem. Já tem muito número inflado por aí. É, tem que testar. Falta é teste nesse país. Vou mandar o link ali depois. Eu vou mandar o link ali no grupo pra vocês deem uma olhada. Deem uma olhada depois. Estamos em quantos aqui? Alessandro, Eduardo, 1, 2, 3. Henrique tá entrando, Gildo, Igor, Natália, Paulo, Vinícius e. Cadê o restante? Os que estão logados ali do lado direito são 11, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faltam os 3 ali, tá logado online, mas não entra. Mas já o pessoal vai entrar, filho. Vamos começar. Então, ó, o William me fez uma pergunta, acho que ontem, né, William? Foi isso, né? Perguntando sobre uma revisão, né? Se nós conseguiríamos fazer uma revisão e tal. E aí eu deixei, então eu falei pra ele que a gente ia até pensar e discutir uma melhor maneira de acontecer, por exemplo, essa revisão aí. Porque as provas de vocês estão marcadas para... Que dia que é? Professor, eu não lembro a hora certa não, mas eu acho que é dia 22, 26. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, não, o André me mandou, agora eu tava vendo no grupo aqui, ó. Mobile PO 23/6. Então a gente tem a gente tem hoje e semana que vem. Então eu vou ter que vamos ter que abrir aí um extra aí. O duro é que vocês estão tendo aula todos os dias? Que dia que não estão tendo aula? Ô, professor, a gente só tem aula dia de sexta. Sexta não. No seu dia, só que no seu dia, a gente só tem uma aula. Certo. Então, se o pessoal topar e o senhor topar e quiser estender a aula, a gente podia fazer isso, entendeu? Certo. Então, hoje, Os dois horários. Hoje, por exemplo, a gente vai ver um assunto sobre herança, né? A aula inteira vamos falar sobre isso. Semana que vem, dia 16, a gente vai falar sobre vamos fazer um fechamento e falar de polimorfismo e alguns detalhes ali. Aí a gente consegue amarrar, né, o PO. Aí seria, talvez, se vocês quisessem, a gente podia, por exemplo, hoje, igual a gente fez semana passada, né? A gente vai indo até trabalhar todo o conteúdo. Dia 16 também. E ainda depois, se vocês sentirem a necessidade, a gente pode fazer nessa última semana, ou na sexta, uma aula, né? Uma revisão, uma aula. Aí que sexta-feira à noite eu tenho aula em outra instituição, certo? Aí eu entrego para eles lá como um vídeo, né? Para eles assistirem. E aí no horário da aula eu dou aula para vocês e a gente faz um mix, que tal? Pode ser? Seria então no dia 19, né? Sexta-feira. Mas daí também tem a questão, né? Vocês vão topar ou não? Vocês que mandam. Veja lá, então vamos deixar essa possível data, Gildo. Você, como líder de sala, depois dá uma questionada na galera, né? Na próxima semana, quando chegar mais próximo, já vai dando uma assuntada, né? Se dá pra fazer, né? Porque daí a gente faz aula dia 16, que é semana que vem, e a gente fecha as pontas no dia 19, que seria na sexta-feira. Aí dia 23 vocês vão fazer prova, né? E se eu não me engano, vocês vão ter algumas horas aí pra fazer a prova. Algumas horas. Hã? As provas já estão elaboradas ou... Não, eu não. Eu mesmo não. Eu acho que tem que entregar, os professores têm toda uma data. Se eu não me engano é dia... O André acho que colocou dia 12, eu acho que é sexta-feira agora entrega, daí eles passam corrigindo já, corrigindo sim, né? Tem que entregar pra coordenação as provas nessa semana. E aí eles têm uma semana pra avaliar, averiguar se tá tudo bem, se tá tudo certo, fazer uma correção, para dela ser aplicada então na semana do dia 23 ali, assim que vai acontecer. Muito bem, deixa eu já abrir aqui. Galera, deixa eu só fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta antes de começar. Conseguiram assistir a aulinha que eu tinha postado lá ontem? Acabei de assistir. Sim ou não? Não, beleza. Então, é lógico, aquilo ali, ela não vai comprometer, por exemplo, a aula de hoje, certo? Não vai. Ela é só um bônus a mais aí, e eu entendo muito bem, tá? Então, assim que vocês tiverem um tempinho, tá? Podem voltar lá, assistir. Eu vou fazer uma apanhada de amanhã em diante, eu vou tentar verificar se tem algumas coisas legais que dá pra falar, assim, que não é importante, não é o cerne da coisa, mas, né, é um bônus a mais se aproveitar deixar uma aulinha lá, conforme vocês vão tendo tempo, né? Mas o que é importante a gente tá vendo. E hoje a gente vai falar de uma coisa simplesmente é o coração de tudo. Deixa eu já compartilhar minha tela aqui.
Cadê a janela de vocês? Vem pra cá. Compartilhar tela. Tela 2. Muito bem. Entrem agora aí. Verificam se já está aparecendo. Aparecendo aqui. Beleza. Galera, antes de a gente dar início, começar a falar, a aula de hoje, eu quero que quem tem dúvidas, aqueles que, por exemplo, eu estiver passando sobre alguma coisa, hoje eu vou fazer um remember, uma revisão zona, assim, então, todos os assuntos que a gente for falando, a gente vai amarrar a herança, mas eu quero que pergunta, quem já manja da parada, eu sei que já tem uns fazendo, né, que entende, que já faz curso por fora, tranquilo, de boa, sem tudo bem. Mas eu gostaria, de verdade, gostaria que quem tem dúvidas, na hora que eu estiver falando alguma coisa, professor, você pode relembrar isso aqui? Eu não estou entendendo. Não fiquem com dúvidas, tá? Porque isso se vira tipo aquela bola de neve, né? Começa um pouquinho e vai crescendo a coisa. Combinados? Beleza, vamos dar início então. Herança, tá? Simplesmente, herança, ela é um dos 4 pilares de PO. PO é a nossa disciplina, Programação Orientada a Objetos. E aqui a gente tem a parte de abstração, número 1. Abstrair o que é? É você, então, pegar, né, coisas do mundo real, abstrair e transformar em classes, em atributos, em métodos. A gente vem fazendo isso desde a primeira aula ali, né? Desde todo o tempo. Abstrair, a gente já tá ficando craque. A gente bate o olho em um carro, você consegue saber os atributos de um carro, a cor dele, tamanho, e os métodos, que é o acelerar, né? Você pode olhar para uma conta bancária e fazer a mesma coisa. A conta tem algumas coisas que ela faz e ela possui atributos. Então, abstração a gente vem fazendo há muito tempo. Encapsulamento é uma das coisas que a gente veio conversando agora por último. O que é o encapsulamento? É a proteção. Lembram ali do private, né? Quando a gente declarava algum atributo agora do tipo private, é você então encapsular, ou seja, você proteger. E a gente vai ver na aula dessa semana, que eu deixei como um bônus ali, uma aula bônus, eu apresento os 4 tipos de encapsulamento que tem, né? E menciono alguma coisa. Hoje a gente vai tentar ver um deles ali que eu não trabalhei ainda, que é o tipo Protect, tá? Então nós não trabalhamos ainda, hoje nós vamos trabalhar. E aí, hoje é o terceiro pilar, chamado herança, e aí na semana que vem a gente trabalha o polimorfismo, e a gente consegue entender toda a dimensão aí de programação orientada a objetos. Bom, o conceito de herança, ele é um princípio de PO que permite a criação de novas classes a partir de outras previamente já criadas. Essas novas classes são chamadas de subclasses ou classes derivadas ou até classe filha. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso porque vocês já conhecem herança, certo? Vocês já tiveram a disciplina de engenharia de software. Vocês já fizeram diagramas, vocês já usaram essas flechinhas aqui, não é verdade? Lá vocês viram que uma classe herda características, atributos de outras classes, né? As chamadas classes pai. Então, as classes já existentes, né, que deram origem às subclasses, são chamadas de superclasses. Então, olhando aqui o nosso modelo do lado, quem que é a superclasse aqui? A superclasse é pessoa. Ó, pessoa é a nossa superclasse. As classes derivadas são as classes filhas. Então, funcionário é derivado de pessoa, aluno é derivado de pessoa. Então, elas são subclasses, né? Ou classes filhas, ou classes derivadas. Você encontra todos esses nomes na arquitetura. Quer dizer, na bibliografia, certo? Desse modo, é possível então criar uma hierarquia destas classes, tornando assim classes mais amplas e classes mais específicas. Uma subclasse herda, então eu já coloquei em vermelho aqui, ó, métodos, atributos da sua superclasse. Então, um funcionário herda agora nome, idade e endereço. Ou seja, ela pode usar essas 3 informações e
a crescer com novas informações. É isso que acontece. Então você tem uma classe pai que é pessoa, com algumas coisas, né, em comum para todos os filhos. Funcionário tem nome, tem idade, tem endereço. Mas uma coisa funcionário tem que pessoa não tem, que é o salário. Não é verdade? Então, essa é uma classe pai, essa é uma classe filha. O que ela tem de específico? O salário. E aí, se a gente observar do outro lado, o aluno deriva coisas de pessoas. Então, o aluno de uma escola, de uma faculdade, tem nome, tem idade e endereço. O que o aluno tem a mais que, né, uma pessoa não tem? Tem o semestre no qual ela está cursando e o curso, né, em questão. Por exemplo, no nosso caso, a ADS aqui. E professor, que é uma terceira subclasse aqui, ó. Professor tem nome, idade e endereço, tem um salário e ainda tem a disciplina que ele ministra. Conseguem perceber que, dependendo do nível, a gente vai descendo aqui, a coisa fica mais específica? Então é isso. Quando a gente falou aqui em cima de mais amplas, pessoa é ampla. E mais específicas é professor. Legal? Pergunte. Então a disciplina também tem um salário, porque ela está herdando de funcionário? Também tem um salário. Aí você fala, ué, mas então não tem sentido. Para que ela tem um salário? Nesse caso aqui, nesse exemplo, nem condiz com a realidade, né? Porque não tem sentido mesmo. Você bate o olho e fala assim, ué, mas então quer dizer que... Por que a disciplina tem salário? Ela pode usar o salário ou ela pode não usar. Ela pode usar a idade ou ela pode não usar. Ela pode usar o endereço ou não, mas o nome é comum para a disciplina. O nome da disciplina e a área dela. Ó, eu poderia usar esse atributo e esse. É certo desse jeito aqui? Aqui está a nível didático, tá? Em uma aplicação real, isso aqui não seria validado. Se fosse um programa, né? Um sistema de um supermercado. Aí teríamos classes específicas de um supermercado, né? Precisaria fazer uma validação, verificar os requisitos funcionais, não funcionais, montar o diagrama, verificar se ele tem lógica. A primeira observação que o William fez é tem lógica. Tem lógica? Não tem lógica, mas desse jeito aqui, vocês conseguem observar o que cada uma tá ganhando, né, da sua classe pai aí. Bela observação. Agora, herança. Herança tem uma parada que chama-se herança múltipla. Em orientação a objetos, ele é um conceito de herança de duas ou mais classes e ela é implementada em linguagens de programação C++ e Python, por exemplo. O Java, ele possui apenas uma herança simples. Uma classe possui no máximo uma classe pai, então isso aqui não existe em Java. Pessoa não pode herdar coisas de diretor e nem herdar coisas de um gerente. Imagine, né, o diretor tem alguma coisa específica dele lá, o gerente também tem alguma coisa específica dele. Por exemplo, nível de acesso. Pessoa não pode fazer isso aqui. Isso aqui chama-se herança múltipla, tá bom? E agora no C++ tem e em Python também tem. Mas em orientação a objetos isso não é permitido. Apenas heranças simples. Isso aqui é simples, ó. Isso aqui é simples, simples, simples. Beleza? Muito bem. E eu deixei aqui um slide de modificadores de acesso, que é exatamente o que eu mostrei no vídeo de ontem, tá? São 4 modificadores de acesso básico em Java. O Public, o Protect, que a gente não usou ainda, a gente vai usar agora. O padrão, que a gente não fala nada. E o Private, que a gente vem usando aí nas aulas. Public a gente sempre usou. O padrão a gente já usou várias vezes, que a gente não define nada. O Protect a gente vai usar hoje. E o Private a gente já vem usando, tá bom? Então são os 4 modificadores. E eles servem aí para tornar os componentes e suas aplicações mais ou menos acessíveis para outras partes de um programa. Já eu volto para o slide aqui. Vou fechar. E vamos abrir aqui o nosso Eclipse. Quem está programando junto comigo, abra também. É importante. Bom, então para a gente começar falando sobre herança, ó, eu acho assim que para programador, antes de mais nada, vai programar um diagrama de classe, o que você tem que fazer primeiro? Primeira coisa que você tem que fazer é pegar esse diagrama aqui, ó. É pegar esse diagrama aqui, colocar numa folha de sulfite, imprimir e deixar na sua mão. É a primeira coisa. Eu vou salvar esse arquivo aqui.
lá na tela do meu computador, porque eu vou fazendo isso com vocês. Eu vou deixar o diagrama aberto aqui na tela, quer ver? Eu vou abrir, vou tentar fazer um bem bolado aqui, deixando ele aqui. E eu vou pegar o Eclipse. Opa. O Eclipse vai vir pra cá. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Deixar ele encostado aqui. Qualquer coisa eu escondo aqui a hierarquia dos diretórios aqui. Isso aqui não precisa. Isso aqui eu posso esconder. Eu vou começar criando um package chamado herança. Inclusive, né, a aula complementar eu falei sobre pacotes, que é importantíssimo você cuidar disso aqui. Né? A gente vem criando esses nomes aqui de pacotes só para nível exemplo, mas na verdade um projeto real é isso aqui, ó. Isso aqui é o nome de um package. Você tem geralmente o nome da empresa, a extensão, né? Tipo, se ele tem um site, a faculdade, por exemplo, é .edu.br, e aí vem o nome do projeto e aí sim a classe, né? O diretório em questão que você quer agrupar. E aí a gente, na aula, tá? Depois assistam, é importante nesse sentido de você chamar classes que estão aqui, conversarem com classes que estão aqui, né? A gente nunca se preocupou com isso, porque a gente sempre criava as mesmas classes juntas aqui, então não se preocupava com acesso. Então na aulinha de complementar aí que eu dei, a gente fala sobre isso. Herança, eu vou criar então uma nova classe. Vamos começar criando aqui. A primeira delas, ó. Olhando o meu diagrama, eu vou criar a classe pai, logicamente, para depois ir ramificando para as filhas. Então eu vou dar o nome aqui de pessoa. Ela não é minha principal. Então eu já vou dar um finish aqui. Então vejam que ela já escreve aqui o pacote. E nós temos aqui no nosso diagrama 3 atributos. Tá? Percebem aqui que tem um menos. O que significa menos? Isso, privado, tá? O privado, quem que pode acessar os atributos? Apenas os métodos da própria classe, não é assim que a gente aprendeu desde então? Só que o protected, que é um outro encapsulamento, uma outra forma de encapsulamento, a gente não trabalhou, mas a gente vai fazer isso agora então. Eu vou colocar que meus atributos serão protegidos. Então, a ramificação é assim. Então eu coloco protected, coloco o tipo dele, string, e aí eu dou o nome do meu atributo, que é nome ali. Então nome do tipo string está feito aqui. O que o protected pode fazer? Né? O que o protected faz? Só relembrando aqui, ó. O público a gente já manjou. Protected. Olha só. Os membros da classe marcados como protected serão acessíveis por classes e interfaces dentro de um mesmo pacote. E por classes derivadas, mesmo que estejam em pacotes distintos. Então, observem aqui, ó, classes derivadas, é herança, né? No mesmo pacote pode acessar? Pode. Pacotes diferentes? Pode? Pode. Classes não relacionadas, que elas não têm nada a ver, só que elas estão no mesmo pacote, pode acessar Protect? Pode. Agora, em pacotes distintos, que não tem nada a ver, aí não pode, tá? Isso aqui é um exemplo do Protect funcionando. Olhem só aqui, eu tenho um pacote azul aqui chamado Garagem. E eu tenho um outro pacote chamado Garagem do Vizinho. Aqui eu tenho uma classe chamada Carro. E eu tenho uma outra classe chamada Fusca. Estão vendo? Essas são duas classes do mesmo pacote. Na Garagem do Vizinho tem um motor, uma classe motor, e tem uma Brasília amarela. Então vejam que quando o motor aqui, ó, precisa dar a partida, né, ó, tem pacotes distintos. Então o Protect vai dizer que isso aqui não pode fazer. Ele protege para acessos da classe vizinha aqui. Agora quem pode mexer no Protect? Ó, todo mundo que tiverem no mesmo pacote, até outros pacotes, né, se for o caso aqui, né, que elas forem correlacionadas. Está vendo aqui que tem o Extends? O que é Extends? Herança. A Brasília amarela faz uma herança de carro. Então a Brasília amarela tem cor, ela tem marca, ela tem motor. E ela faz algumas coisas diferentes, tipo motor potência aqui, ó. Isso é uma coisa específica da Brasília amarela. Então o Protect faz ela conversar. É um tipo, ó, é um tipo
que não é tudo liberado que nem o público. O público é tudo liberado, todo mundo pode ver tudo, é uma bagunça. O protect é o seguinte, ó, se tem a ver comigo, vê. Agora, se não tiver a ver comigo, meus queridos, não vai ver nada. Então, o protect string, nome tá feito aqui. Ficou claro, pessoal? Vamos criar, então, vamos continuar criando aqui a nossa classezinha. Eu vou colocar protected int idade, protected string endereço. Fechou, tá? Criei os 3 atributos necessários aqui. Os 3 estão protegidos. Todo mundo que estiver dentro do pacote vai poder ver. E até em outros pacotes, mas que tiver herança, que tiver, né, relação, aí vai poder acessar também. Beleza, então vamos agora criar a nossa próxima classe, que é funcionário. Olha só, funcionário herda de pessoa, é filha de pessoa. Então eu vou botão direito aqui em herança, new class. Vamos chamar essa classe aqui de funcionário. Ela não será a nossa classe principal. Muito bem, está criada. Para criar a herança, galera, olha como é difícil. Basta vir aqui na frente do funcionário e dizer assim, ó, ela extends pessoa. Pronto. Foi difícil? Aí você falou, mas já está funcionando? Sim, já está funcionando. Vamos testar? Você fala, tá, Bruno, não tem nada, professor. Ali no diagrama tem salário. Mas beleza, vamos testar. Eu gosto de testar. Vamos criar uma classe teste aqui, ó. Eu vou vir aqui na herança, new classe. Vamos chamar ela de teste herança. Ela será a minha classe principal, que eu vou ficar brincando com ela para testar as outras, tá bom? Ela não está aqui, ela é só uma classe teste. É como se fosse o executável do meu programa ali. Muito bem. Agora eu vou começar criando o objeto do tipo funcionário. Ele não tem nada, ele é uma classe vazia, mas ele já existe. Então eu vou dizer o seguinte. Funcionário. Vamos chamar o funcionário de Func. Func, né? Funcionário. O Func. Então eu vou instanciar ele aqui. Vamos fazer a instância padrão aqui. Já vamos passar o construtor padrão também. Está feito, criei o objeto na memória do computador. Então nesse minuto ele foi lá, pegou um objeto Func, criou na memória do computador. Func tem essas características. Você fala, tá, professor, não tem nada aqui. Beleza? Mas olha só o que ele herda já, ó. Ele herda nome, idade e endereço. Então eu já posso atribuir essas 3 coisas para o funcionário. Nome, idade e endereço. Vamos vir aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Func, ponto. Olha aí. Ele tem um nome, tem uma idade, tem um endereço. De onde que ele está pegando isso? Sendo que ele não tem nada. Ó, da classe pai. A classe pessoa. Então o funcionário tem um nome. Vamos colocar um nome para ele. O funcionário tem um nome. Vamos dar um nome para ele aqui, ó. A gente vê aí coloca seu nome, dê um nome fictício aí. Olha lá. Funcionário chama João. Funcionário também já tem o quê? Funcionário tem idade. O João tem 20 anos. E o funcionário tem um endereço. Ele é uma string, ó. Então ele mora na rua Maranguape. Ó. Pronto. Então o meu funcionário já tem nome, idade e endereço que não está vindo dele. Não está vindo do funcionário aqui da nossa classe. Mas só pelo fator extends, ó, ele já faz uma referência e a gente já pode usar o que está vindo lá de pessoa. Legal? Muito bem. A gente pode já dar uns prints aqui e fazer uns testes, ó. Se eu dar um salt aqui, vamos colocar aqui, ó. Nome do Func. Nome do funcionário. 2 pontos. Eu vou esconder os pacotes aqui que não são importantes agora. São importantes na hora de criar, mas para ficar melhor assim, ó. Então o nome do funcionário é func.nome. Pronto. Agora ele já vai imprimir o nome do cara. E eu já vou fazer a mesma coisa para com idade
e endereço. Salvei, não deu erro nada. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então play aqui, run as Java application. Olha aí. Nome do funcionário João. Nome do nome, esqueci de trocar aqui. Idade do funcionário e endereço do funcionário. Pá, pá, pá. Tá lá. João, 20 anos, Rua Maranguape. Viram? Então, mesmo que não tenha nada, ó, nada aqui dentro, ele já apontou para a classe pai e a gente conseguiu, né, usar os atributos dele. Então, essa é o poder da herança. Isso é mágico. Então, nesse minuto, se você não entendeu, eu quero que você me pergunta, professor, ó, não entendi tal coisa, vamos com calma, ou tá tudo de boa. Consegui absorver, consegui entender de boa. Falem com eu. Tranquilo. Beleza? Mas mesmo que barriga de fome. Fala assim, é claro que nem a água que eu bebo. É isso que eu espero. Muito bem. Continuando. Agora vamos criar o atributo do funcionário, né? O maluco tem salário aqui, ó. E a gente nem fez. Vamos lá. Voltando para o funcionário aqui. Vamos criar o nosso atributo para o funcionário. O atributo que a gente vem usando bastante é o private, né? E eu amo de paixão esse atributo. Por quê? Porque ninguém tem o direito de mexer no salário se não for um método da minha própria classe. Então ele é maravilhoso, é uma proteção assim violenta. Dentro do meu próprio sistema tem segurança. Imagina um hackerzinho fuleiro se eu sobe um sistema desse aqui, entendeu? É a chance do cara mexer, alterar, bagunçar um sistema, ainda mais um que, né, não pode aceitar qualquer um sistema bancário. Imagina se todo mundo fosse habilitado para o cara ir lá, alterar o valor da sua conta, subir e baixar, ia virar um caos, uma zona. Então é esse tipo de coisa que é a segurança em camadas, né, que funciona bem. Então private funciona maravilhosamente bem. E o salário nosso aqui será do tipo double. Então, vamos colocar aqui, ó. Double salário. Fechou? Fechou. A gente viu nas nossas últimas aulas a questão do construtor. E a gente viu também a questão dos métodos getters e setters. Hoje a gente vai usar isso um monte. Antes de mais nada, todo mundo lembra para que serve o construtor? É claro isso para todo mundo? Sim. Quem tiver dúvida, fala, professor, relembra aí. Vamos junto comigo. Então, o construtor, tá? Só para a nível de lembrar do que se trata o construtor, quando eu for instanciar um objeto, ou seja, criar ele na memória do computador, eu já posso passar alguns valores pré-definidos. Então, se eu espero que o cara, né, me informe o salário, eu já posso fazer isso dentro do meu construtor. E aí na aula anterior, a gente ficava criando na mão e tal, e aí acho que vocês foi o Alessandro que mencionou, professor, fala sobre criar automaticamente, né? O construtor, assim como os métodos getters e setters, dá para criar automaticamente. Então a gente vai fazer isso agora, tá? Então eu vou criar um comentário aqui, ó. Professor, mas eu preciso fazer o construtor? Se você não faz, o que acontece? O compilador cria para você automaticamente, sem você ver, sem você se preocupar, ele faz isso. Só que ele cria um construtor básico, né? Sem nada dentro, recebendo nada. Mas ele cria. Então a gente já pode fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um comentário aqui, ó. Construtor. Ele vai entrar agora. Ele vai entrar automático. Vamos clicar aqui no menu Source. Dentro aqui dos Generate, ó, tem vários, né? Generate, a gente aprendeu os métodos Getter, Setter e tal. Tem umas outras coisas aqui. E tem o Constructor Using Fields. Tem dois tipos de construtor, tá? Vamos mostrar os dois. Eu vou clicar nesse primeiro aqui, que é o Using Fields, né? Usando os campos. Que campos? Clica aqui dentro.
vejam que ele vai perceber que você tem o campo salário, o atributo salário disponível. Então ele vai criar um construtor para o salário, certo? Você pode especificar aqui embaixo como é que ele vai ser, se ele é público. A gente não vai mexer nisso, tá? Em relação ao modificador de acesso dele. Ele é público, para que outras classes possam acessar ele e tudo mais. E ele vai ser inserido, ó, after salário, ou seja, depois do salário. Logo aqui, ó. Talvez antes ainda do nosso comentário. Mas se ele for colocado aqui, a gente recorta o texto. Eu vou clicar aqui em Generate. Olha o que ele fez, ó, exatamente o que eu falei. Ele colocou depois do salário. Então eu vou pegar o comentário aqui, dar um Ctrl X e colocar aqui no seu devido lugar. Então esse aqui é o nosso construtor. O construtor ele tem uma característica, né? Ele tem o mesmo nome da classe, certo? E ele pode ou não ter parâmetros. Aqui ele tem. E o que ele está passando por parâmetro? Ele está passando o salário, que é o que a gente tem aqui, ó. Ele vai esperar esse salário ser informado. Só que tem uma característica diferente aqui. Tem um tal de super. Estão vendo isso aqui? Isso aqui não tinha antes. E que parada é essa de super? O super, tá? Vocês vão ver super hoje em vários, porque a gente vai fazer vários tipos de construtor de várias classes aqui. Mas o super, ele tá forçando ele chamar o construtor da classe pai. Como lá em pessoa a gente nem criou nada, ele tá um super aqui, ele vai forçar, o construtor não tem nada, então se eu tirar esse cara daqui ou deixar, concorda comigo que não vai mudar em nada? Porque lá em cima na classe pessoa a gente não se preocupou com isso, então a gente não precisou dele. Então se eu invocar ele na força, ou deixar ele aqui sozinho aqui perdido, ok, tá? Então quando você faz com o super, quando ele aparece aqui, entendam que ele está invocando na força o construtor da classe pai dele. Então, agora a gente está criando um construtor, certo? Nós estamos criando aqui. Quando a gente chegar aqui em professor, vocês vão ver que o super ele vai ser modificado. Por quê? Porque o professor vai estar invocando na força o construtor de funcionário. E a gente já tem um construtor aqui. Isso aqui vai se tornar interessante. Vamos deixar assim, tá? Depois a gente volta a falar com mais calma. Vamos deixar assim por enquanto. Beleza? Ficou claro? Sim, só para a nível entendimento inicial. Já a gente vai falar mais sobre isso. Ótimo. Então agora que eu tenho aqui o funcionário, tenho o meu construtor, vou criar os métodos getters and setters. Por que eu preciso criar, professor? Porque se você não criar, meu querido, essa classe aqui não serve para nada. Isso aqui, ó, vou colocar, ela tá morta. Por que ela tá morta? Porque o único cara que vai mexer no salário é um método. É o único que vai mexer. E os getters e setters não são métodos? Sim, são métodos. Então, para não ficar morta essa linha aqui, agora eu vou criar os getters e setters. Então agora eu vou clicar aqui em Source, Generate Getters and Setters, e aí vejam que ele já encontrou o salário, que é o único atributo que eu tenho. Vou clicar aqui e ele já está dizendo que ele vai inserir aqui, ó, ele vai after, ou seja, depois de funcionário double, que é o nosso construtor aqui, tá? Depois do construtor ele vai inserir, e aqui eu já posso modificar né, a questão do acesso dele, mas vou deixar público também porque eles são métodos e eu quero que eles possam ser acessados de outras classes de boa. Vou clicar em Generate e olha aí, fez. Então agora eu vou colocar um comentário aqui também, ó. Getters e setters. É claro para todo mundo que é um getter e um setter, para que serve isso? Se não for, fala. Sim. Eu tenho impressão de verdade que tem umas pessoas que não falam nem tranquilo e me dá uma agonia, o meu coração ele chega assim, tem espuma por dentro. Porque eu sei que a pessoa às vezes está com a dúvida. E aí outra pessoa fala tranquila, ela não toma coragem de perguntar. E meu coração chega treme por dentro. Se você tem a dúvida, pelo amor de Deus, pergunta. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, mas ele precisa ser entendido. Então a gente precisa, né, falar 1000 vezes até a coisa ficar clara. Os getters e setters são métodos que fazem o quê? Que me deixam manipular o que é privado. Ó, quem é privado?
Até o aviso aqui sumiu, ó. Quer ver? Eu vou dar um Ctrl X aqui nos getter setters, quer ver? Olha lá, ó. Fica até um aviso aqui do lado. O que esse aviso fala? Ó, esse atributo seu aqui, bicho, não tá sendo usado. Ou seja, eu nem fiz nada. Ele já tá dizendo, ó, isso aqui tá morto, viu? Não tá sendo nem usado, você tem que fazer alguma coisa. E os getter setters me permitem alterar ele e buscar ele. Olha lá. Como é que eu altero? Através do set. Eu passo um valor por argumento, lá atrás ele cai por parâmetro aqui, e aí aqui é feita a atribuição, ó, do parâmetro cai aqui no atributo, a cor, tá vendo? Então isso aqui me permite alterar. E o get me permite buscar o retorno, return, ele busca, é como se fosse um, ei, quanto que eu tenho na conta aí? É tanto, isso é o teu extrato bancário, né? O get aí faz isso, ele busca lá. Beleza? Estamos combinados, estamos conversados aqui quanto a funcionário. Então, se nós fizemos funcionário, agora a gente pode voltar para o teste da herança para continuar a bagaceira. E olha só agora, o funcionário aqui apresentou um errinho. Não é que errinho. Se eu passar o mouse aqui, ó, ele está dizendo que o construtor de funcionário agora foi modificado. E foi mesmo. Ó. Antes era padrão, aqui ó, era padrão, não tinha nada. Agora eu estou dizendo que o construtor de funcionário está esperando o quê? Um salário. Então eu já posso, se eu quiser, eu posso passar um salário aqui para ele. Se eu vou usar isso aqui ou não, ok. Eu posso passar valor aqui para ele e nem usar. Tudo bem? Eu posso alterar esse valor de boa, tranquilo. Isso aqui é... Mas eu preciso passar, porque agora ele está esperando. O construtor já disse lá, ó. Tô esperando o quê? Um salário. Aí eu vim aqui e informei. Ó. 1000. Beleza? Bom, olha só. Professor, mas você passou 1000 aqui. Tá bom, o salário dele, você passou um valor. E se você tiver passado 0? Não sei o salário do cara ainda. Ok, passa 0, tá? Ele vai colocar 0 lá dentro do salário dele. E aqui você pode fazer o seguinte, ó. Você pode pegar o objeto func e agora utilizar os getters e setters. A gente pode setar um salário. Quer ver? Set salário. Olha lá. Ele está esperando um double. Agora eu vou colocar um salário do cara. O que ele fez aqui? Ele vai sobrepor isso aqui. Então agora o salário do funcionário é 1.500. Quer ver? Eu vou dar um print aqui agora. Pegar essa linha aqui do print, Ctrl C, Ctrl V. Salário do funcionário é objeto mais salário. Opa, não é salário não. Quem que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar quem? O método get. O get busca. Get, olha lá, salário. Ele vai buscar porque ele já está pronto. Aí ele vai buscar e vai trazer para mim aqui, quer ver? Ele vai buscar quem? O 0 ou 1.500? Claro. Olha lá. João, 20 anos, Rua Maranguape e R$1.500. Ou seja, ele está pegando essas informações lá da pessoa, as 3 informações primeira, e está pegando o salário agora do cara aqui, ó, na nova classe. Essa nova classe funcionário só tem armazenando o valor aqui, né, do salário dele. Então ele já, ó, usamos o mesmo objeto aqui e já fizemos com 2 classes. Legal? Vamos agora estender a próxima classe nossa, que é... Opa. Eu consegui trocar a foto aqui. Aí. Vamos fazer agora aluno. Como é? Você pode aí, só deixa aí na tela. Certo. O que é o get? O get é esse método que a gente acabou de criar automaticamente aqui, ó. Vou voltar em funcionário, ó. É esse cara aqui, ó. Get. O get busca. Então, ele busca o quê? Aqui, ó. O que ele retorna? O salário. Como ele é um método público, esse método tem um retorno double e o salário não é double. Aqui, ó, a gente definiu, ó. Salário é double. A gente definiu aqui em cima. Como ele criou sozinho o nosso get, o get busca. Aí ele busca e tem um retorno do salário. Aí ele passa para cá e informa lá. O get salário retorna esse cara aqui, ó, o nosso atributo. E o set? O set é alterar. Como é que ele altera? Ele pega o valor que está vindo lá por parâmetro, né, que o cara informa, joga aqui, e aí nós usamos o objeto this. O this é para falar, ó, mexe no objeto da classe
alterando o parâmetro. Então pega o parâmetro e altera o objeto aqui, ó. Aí ele pega e joga aqui o salário. Então esse aqui busca e esse aqui altera. Métodos getters e setters, o que eles fazem? Eles buscam e alteram, só isso. Mais alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Não se preocupe com outras coisas, você vai fazer depois. Por que eles fazem coisas automáticas? Porque isso é o básico, né? É você alterar uma variável e buscar ela, não é? Não é o básico? Não é o A mais B? A mais B. Então é por isso que eles já criaram aqui um... Porque é uso da hora isso. Aí você vem aqui e chama o objeto, que é do tipo funcionário, e ele tem o método get, que busca. Se fosse para mudar o salário, aí eu poderia colocar set salário, aí ele ia alterar. Fechou? Vamos criar agora a nossa classe aluno, que é a próxima aqui, ó. Herança, botão direito, new class. Aluno. E ela não é a nossa classe principal. A principal nossa é aquela teste herança, tá? Teste herança. O aluno eu vou deixar ele aqui. Vou deixar o teste sempre no final. Tá? Pessoa, funcionário e aluno. Aluno estende de quem? Funcionário? Não. Estende de pessoa. Pronto. Nesse minuto, o aluno já tem nome, idade e endereço. O que falta cadastrar no aluno? Falta cadastrar semestre e o curso. Então a gente pode colocar aqui, ó, o tipo protect string semestre e protect string curso. Opa. Tá feito. Vamos criar o construtor dele? Source generator. Esse generator construtor da superclasse eu não tinha clicado antes, mas olha só o que aparece. Se a gente escolhe aqui, ele entende que o nossa superclasse é pessoa, porque a gente já estendeu, não é? A gente já estendeu. Então ele fala, é pessoa? A gente confirma aqui. Olha o que aparece. Ele cria um construtor básico e chama o super. O super ele força a abrir o construtor de pessoa. Como não tem nada, isso aqui é balelas. O nosso construtor a gente já pode usar para fazer o semestre e o curso, ou seja, receber isso acumular como parâmetro. Então vamos usar aqui o generate using fields. Aí eu vou marcar semestre e curso, olha só, e vou clicar aqui em generate. Show de bola. Já vou colocar aqui um comentário que esse aqui é o nosso construtor. Vamos fazer uma coisa diferente também? Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos implementar esse objeto de uma forma diferente. Vamos fazer o seguinte. Eu já tenho nome, idade e endereço, não é verdade? Eu já tenho. Ele está vindo lá do nosso pessoa. Esse super aqui, como ele está chamando lá em cima e lá em cima nem construtor tem, eu vou deletar ele agora. E agora a gente vai fazer na mão. Eu vou trazer esses 3 objetos para cá, para dentro do construtor. Como ele já está herdando, eu posso chamar eles. Então eu vou fazer assim, ó, this.nome recebe nome. Então agora eu vou criar aqui, ó, como primeiro atributo, eu só tenho 2, ó, eu tenho string semestre e string curso. Então tá certo aqui, tá certo aqui. Como eu criei um novo campo aqui pro meu construtor, eu preciso então chamar ele aqui. Então eu vou chamar aqui string nome. Certo? Olha lá, já apareceu, sumiu os erros. Ele vai receber aqui, passar para cá e alterar os nossos carinhas. Beleza. Outra coisa que eu tenho lá em cima, eu tenho a idade, não é? This.idade, recebe idade. Então agora eu vou criar aqui, depois de nome, tem que ser na ordem, tá? Int idade, vírgula. Criou. Nome primeiro. Idade segundo. Semestre terceiro. Curso em quarto. E agora vamos pegar o endereço, que vai vir depois da idade. Endereço é um string, então string endereço. Nós estamos fazendo o que? A gente está pegando agora e incrementando esse construtor na mão aqui, para melhorar ele. Ou seja, além de eu pegar o semestre e o curso, bicho, ele vai forçar e ele vai pegar tudo lá do programa principal, tudo de uma vez só.
E vai deixar meu código mais enxuto. Vocês vão ver como é que vai ficar. Vamos pegar o endereço aqui. Ó. Endereço recebe endereço. Endereço. Aí. Construtor prontinho, incrementado, bonitinho. Ó. Quem não entendeu, nesse minuto, pergunta. Professor, por que você fez isso? Quem entendeu, ok. Quem não entendeu, pergunta. Claro. Na hora que você gera um construtor automático, eu sei que tem uma outra forma de criar um construtor, que é uma palavra sample. Parece que ele salva os dados da classe arte, coisa assim. Tem como. O super? Não, o super eu já mencionei. Ele invoca o construtor da classe pai. Aqui em cima, pessoal, a gente não criou construtor. Aqui é o construtor vazio, sem nada. Então, se você invocar o super aqui e nada, é a mesma coisa. Agora, ó, se você fizer isso aqui, nada não vai mudar nada no seu código. Agora, aqui, quando você fizer para o professor, ele vai invocar o construtor de funcionário. Funcionário já tem um construtor aqui. Não tem mais essa de vazio, não. Ele já tem. E você vai ver como é que o super vai ficar lá. Ele não é isso que você está falando, não. Ele invoca o construtor da classe pai. Tem como você ativar aquela telinha do construtor, só para eu mostrar? Tipo, parece que vai parando dentro do... Sim, a gente vai colocar parâmetro nele. Em cima tem tipo uma checklist em cima, vai pegar uma checkbox, pra você ficar... Cadê? Bom, passa lá. Calma aí, a gente vai chegar lá. Se chegar em professor, você vai talvez clarear a sua dúvida aqui. Não precisa disso aqui, porque essa classe construtor pessoa não tem nada. Então eu vou tirar ele aqui, não precisa. Agora, quando chegar em professor, vai precisar. Então o seu código já dá aí. Ó, feito aqui, construtor, o que eu vou fazer agora? Eu vou implementar os métodos getters, setters para mim poder brincar com os meus atributos, né? Senão eu não altero eles. Source. Cadê? Aqui. Getters, setters. Vou marcar os dois, curso e semestre. Eu quero poder alterar os dois. Vou dar um generate aqui. E ele já fez. Então, deixa eu só agora separar as... Opa, acho que ele bagunçou o meu aqui, pera aí. Eu vou pegar isso aqui. Vai vir pra cá. Calma aí. ele bagunçou o meu aqui. Que filha da mãe. Aí, agora ele já apagou aqui. Ele vai ter que gerar aqui, debaixo do construtor. Source, generate, getter, setters, after, ó. Isso, ó lá, depois do nosso construtor. Beleza. Marquei. Aí, agora tá feito. Vou colocar aqui getters e setters. Beleza? Então tá feito aqui. Eu posso agora mexer e alterar o curso e posso mexer e buscar e alterar o semestre. Muito bem. Vamos testar isso aqui que nós fizemos agora. Voltem lá para a nossa classe teste herança. Vamos criar aqui, agora para separar as coisas, porque eu tenho outra classe aqui, ó, eu não vou mais conseguir herdar as coisas de funcionário, eu vou só de pessoa, né? Eu vou pegar um print aqui. Vou pegar um system out print aqui e colocar uns tracinhos aqui, só para separar mesmo, tá? Para não ficar aí. Agora, a hora que a gente criar o objeto, a gente já tem que passar como parâmetro, né, como argumento. Eu tenho que passar como argumento para o meu construtor exatamente tudo aquilo que eu preciso. Eu já fiz o construtor lá. Então agora, ó, na hora que eu criar aqui o objeto aluno, vamos chamar ele de aluno número 1, tá? Imagine que é uma lista de chamada, eu tenho 30 alunos na sala, aluno 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então o aluno vai dar um new, ou seja, estou instanciando o objeto do tipo aluno. E agora, quando eu abrir o parênteses, olha só. Apertando um Ctrl espaço aqui, ele já vai me mostrar o que ele está esperando. Ó. Ele está esperando um nome, uma idade, um endereço, o semestre e o curso. É diferente desse de cima aqui, ó, que a gente fez, né? A gente
populou o objeto, aqui eu já posso passar tudo de uma vez só. Então se eu clicar aqui 2 vezes, aqui em cima, ó lá, ele escreve pra mim, ó, em negrito aqui, o campo que eu vou informando um por vez, tá bom? Ou eu posso... Então eu vou fazendo isso agora. Então ele está esperando agora um nome, tá? O nome aqui é Paula. Isso é uma string, beleza? Vírgula. Olha lá, ele fica em negrito, ó, ele mostra o que eu preciso informar agora. A idade da Paula, 22 anos, vírgula. O endereço, então, string, eu tenho que colocar aspas duplas. Ela mora na rua Paraná, número 23. Vírgula. Eu agora tenho que falar o semestre que ela tá. Ela tá no segundo semestre. É uma string, então. Segundo semestre. Vírgula. E agora o curso que ela faz. Então ela faz o curso de... É uma string também. Análise e desenvolvimento de sistemas. Aí. Então eu já crio o objeto. Já passo como argumento para ele todas as informações. Isso cai aonde? Cai no construtor. Então esse aqui é o nosso construtor. Ele está esperando isso aqui, lá no parâmetro. Então eu passo como argumento para o nosso construtor. Então aqui dentro do... Ele fica com essa observação aqui, ó. Porque, né, esse valor aqui não está sendo usado ainda, mas a gente vai utilizar ele agora através de uns prints aqui, ó. Eu vou copiar esses prints aqui de cima, para não perder tempo. Eu vou jogar aqui embaixo para printar agora as informações desse aluno, tá bom? Nome do aluno. Então é o objeto aluno1.nome. Nome. Não é Opa, get, perdão. Idade do aluno. professor. Sim. Não é get, não, viu? No lugar aluno, ponto, seria get, não? Que nem foi feito no get salário. Não seria, porque quando a gente cria o objeto, ó, ele já está pegando todas as informações. Como ele eu já tenho acesso às informações da classe pai, que é pessoa. Então olha só, quer ver, ó? Quando eu coloco aqui, escrevo aluno1 ponto, olha aqui que eu tenho acesso aqui, ó. Eu tenho acesso ao curso, ao endereço, à idade, ao nome e ao semestre. Ah, é verdade. Me enrolei. Então tá certo. Então eu vou pegar aqui o nome, aluno, idade do aluno. Eu tenho o endereço do aluno. Então que é aluno1 ponto endereço. E agora eu tenho duas coisas diferentes, né? Eu tenho o semestre que eu estou cursando. Semestre que cursa, 2 pontos. E aí eu coloco aqui, ó, aluno1 ponto semestre. E agora o curso, né? Ctrl C, Ctrl V. O curso de aluno1 ponto curso. Aí. Então viram? Aqui em cima eu criei os objetos, já fui atribuindo as informações. Aqui eu já fiz de uma forma diferente, passando para o construtor. Então relembrando, né? Fazendo um remember com vocês aí. Testar aqui. Tá lá, ó. Então, depois da barrinha, do tracinho, é as informações que me interessam. Nome do aluno, Paula. Idade do aluno, 22 anos. Endereço do aluno, Rua Paraná 23. Semestre que curso, segundo semestre do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Fechou? Ficou claro aqui? Ficou claro? Então, funcionário e aluno fizemos. Fizemos e testamos, de um jeito diferente. Aqui eu criei os objetos, instanciei eles, ó. Criei o objeto sozinho, instanciei um por um do que eu precisava, né? E dei os prints. Aqui eu já criei o objeto, instanciei ele, passei para o nosso construtor as informações necessárias, dei os prints necessários também. E agora vamos criar a classe professor e vamos ver essa parada do super funcionar. Só uma dúvida, professor. Os atributos da classe aluno tá público, então? Sim? Aluno? Peraí. Não, protected.
Isso, mas mesmo que tivesse fora do pacote, porque eu faço herança, eu posso usar, não é assim que a gente acabou de ver? Então eu posso usar, mesmo que estiver fora do pacote. Se é derivada, se ela tem herança, eu posso usar. Protect é como se fosse, eu protejo a minha família só. Agora, uma pessoa que não tem nada a ver comigo, que mora em outro bairro, aí, meu amigo, minha casa é protegida, tipo isso. Mas, mora em outro bairro, mas é minha prima? Tá bom, entra aqui pra tomar um café na minha casa. Essa é uma boa analogia. Beleza, bora lá. Vamos criar agora o professor, né, o professor. Vamos implementar aqui a classe professor, então. Vou abrir aqui o papai, herança, new class. Professor, tá? Finishing. Professor extende de quem? Funcionário. Só que como o funcionário já tem todas as informações, é uma terceira cascata. O professor vai ter salário e vai ter nome, idade e endereço. Quer ver? Extends de quem? Funcionário. Beleza. Na hora que eu estendo de funcionário, já aparece um aviso. Não é que tá errado. Ele está dizendo que tem um problema em relação ao superconstrutor de funcionário. Se eu não me preocupar com ele agora, o meu código não roda. É isso que a classe está falando. Você tem um cara lá em cima, uma classe de cima que tem um construtor, e você vai precisar resolver essa parada, certo? É isso que ele está falando. Mas antes de resolver essa parada, vamos criar o atributo que me interessa aqui. Eu tenho um atributo chamado disciplina. Vamos lá. Private string disciplina. Certo? Se eu não deixo sem nada, se eu não coloco nada, isso aqui é o que a gente sempre fazia desde o início, né? A gente não se preocupava com encapsulamento. Então isso aqui é o default, né? É o básico. Então se você não atribui nada, ele deixa todo mundo usar, menos... Deixa eu me lembrar aqui, o padrão, o que o padrão deixa fazer, Quando você não informa nada. Mesmo pacote, classes derivadas ok, e classes não derivadas ok, não está no mesmo pacote. Agora, em pacotes distintos, classes derivadas não, e classes não relacionadas também não. Então ele é um nível mais alto aí quando você não fala nada, assim, né? Quando você não fala nada, meu amigo, nem teu primo que mora em outro bairro pode vir aqui, entendeu? O protect deixa, o privado não. Beleza, então criei a disciplina que eu precisava, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora a questão do construtor, né? Que agora eu já tenho o atributo necessário, a mais aqui, e aí ele tem aquela observação ainda. Quando eu clico aqui, ele me dá a opção seguinte, ele já quer adicionar o construtor do professor no braço, né? E ele está passando um double aqui. Vamos fazer isso, só para vocês verem o que acontece, Clique 2 vezes. Então ele criou agora esse construtor aqui. Eu vou jogar ele depois dos meus atributos, que é uma boa prática que a gente usa. Chama de construtor. Olha só. Construtor. O errinho, né? O errinho que estava dando já sumiu. Então ele estava precisando disso aqui. Chamou com o mesmo nome, então é um construtor aqui. E ele está passando como parâmetro o salário. Só que o salário não está vindo do professor, está vindo de quem? Do funcionário. Não é verdade? A gente falou ali, o funcionário ele tem um construtor e ele já está esperando aqui o salário. Então, como ele deriva, ele é obrigatório, eu precisaria disso aqui. Se eu deletar esse construtor aqui, já dá erro aqui e não faz nada. E se eu vim aqui em cima, por exemplo, em source, generate construtor using fields, né? Olha lá, eu tenho um atributo disciplina, eu tenho. E ele está pegando o super, da classe Py, que é funcionário. Então, a hora que eu dou um generate aqui, olha aí. Vê se não é exatamente a mesma coisa. E ele já passou a disciplina que eu precisava, já está alterando a disciplina e está alterando o salário que está vindo do pai dele lá de cima. Por isso o super está escrito salário aqui.
Galera, quem quiser depois dar uma olhada com mais calma, esse construtor, tá? Vocês podem dar uma pesquisada. Então, quando a coisa ela é explícita, né? Explícita, a gente explicitou aqui em funcionário. Então, isso aqui foi obrigatório pra gente. Então, quando não é explícita, que era o caso aqui da pessoa, você colocar ou não aquele construtor, ele ia fazer de todo jeito. Por isso que eu deletava ou não deletava, né? Funcionava. Então, quanto à questão dos atributos aí do construtor, que é o caso aqui do professor, ó, os atributos do construtor, né? Passando eles por parâmetro, como é o nosso caso aqui, já funcionou, deu tudo certo. Então, essa é a ideia. Tá bom? Ah, professor, mas eu não quero passar o salário. Então, passa 0. Mas eu preciso. Por quê? Porque o super, quando acontece a herança, então ele percebe, tá? Como ele não está descendo em cascata até o nome, idade e endereço, então, em cascata também desce a questão do construtor e por isso o super aqui. Ficou claro, pessoal? Isso aqui tem que ficar claro. Ô, professor, Sim. então o super diz respeito ao que ele está pegando, quer dizer que ele está buscando em uma classe que ele tem herança e o atributo que ele está trazendo de lá é salário. É. Nesse caso é da classe pai. Se lá em funcionário tivesse duas coisas, tipo assim, salário e bônus, aí ele faria dois super ou ele concatenava salário e bônus? Concatenava assim, ó. Salário, vírgula, bônus. Beleza, muito obrigado. E outra coisa, a gente viu que a gente pode mexer nesse construtor, não pode? Lógico. E se eu quiser pegar o nome do maluco aqui, ó? O que me interessa do professor? O nome, o salário, a disciplina dele. Então, se eu quiser fazer isso aqui, ó, passar aqui como parâmetro uma string do nome. Fechou? E agora aqui em primeiro lugar, eu venho aqui e digo o seguinte: o dis ponto nome recebe o nome. Opa. Não, acho que o super tem que ser primeiro. Quer ver? Eu acho que é isso que ele tá reclamando aqui. Ah lá. Então, como o salário tá vindo em primeiro, eu não vou correr o risco, hein? Eu vou deixar o doubles aqui e vou colocar o salário aqui. É porque ele é cheio de regrinhas, viu? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Olha lá. Já deixou. Só a ordem aqui. O super tem que estar em primeiro nesse caso aqui. Então, fizemos aqui, tá? Fizemos o construtor da classe professor. Estamos aqui, ó. Então ele vai receber o salário, o nome e a disciplina dele. Como aqui é private, tá? Vou criar os métodos getter setters para que eu possa também alterar esse cara e buscar esse cara se eu quiser, né? De boa, tranquilo. Source, getter setters, marco aqui disciplina, fechou, tá feito. Getters setters. Beleza? Vamos testar? Vamos testar essa bagaceira? E tem um método também, né? Tem um método aqui, ó. Vamos já implementar esse método aqui, agora que eu vi ele aqui, ó. Antes de ir lá testar. Vamos fazer um método aqui. O nome do método como é que é? Apresentar professor. Bora lá. Vamos fazer o método. O método, então, ele tem que ser público para mim poder acessar de outra classe. Eu não quero nenhum retorno, então é void mesmo. Vamos chamar ele de apresentar professor, como está ali, ó. Fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. E eu quero só dar um oi, né? Me apresentar. Ele não fala o que ele faz nem nada, então vamos colocar aqui: olá, vou me apresentar. Pronto, só isso. Então, se eu chamar o apresentar professor, é isso que ele vai trazer pra gente lá, né? É um método sem retorno nenhum, por isso, void. Fechou? Fez os métodos, fiz o construtor, fiz o método necessário aqui, tá tudo bem. Os getter setters, vamos agora testar. Volte aqui para o teste da herança. Eu vou colocar mais um system out print aqui, um tracinho para ficar, né? Para não misturar com as coisas que a gente já fez aqui.
Então vamos começar criando o objeto. Objeto será do tipo professor, certo? Vamos chamar ele de professor 1, porque até vocês têm um conjunto de vários professores que dão várias disciplinas, não é assim? Então, vamos criar aqui o construtor dele, instanciar o objeto e criar o construtor dele, do tipo professor. E o que eu preciso fazer com esse cara? Olha lá, se eu aperto Ctrl espaço, olha o que o construtor está esperando. Um salário, um nome e a disciplina. Então, o salário, ele é do tipo double, certo? Então vamos colocar aqui, que eu imagino que o cara ganha, certo? Vou colocar aqui isso aqui, esse valor. Já tem a vírgula. Nome do cara. Então, quer dizer, nome da disciplina, não é do cara não, hein? Nome da disciplina. Então, ó, porque é o nome que a gente... Não, é o nome do cara que a gente passou, né? Deixa eu ver. Agora bugou minha mente, velho. É o nome do cara que vai puxar lá de pessoa. Calma aí. No construtor tá vindo o nome do cara. É isso mesmo. Então vamos colocar aqui o professor Danilo. Imaginei. E a disciplina é uma string também. Então a disciplina é de PO, por exemplo. Criei então o objeto aqui, certo? Criei o objeto, já passei como argumento para o nosso construtor as informações necessárias, que é o que ele estava pedindo. Então agora a gente já pode... Vamos começar executando o método, né? Vamos começar por ele. Que ele se apresenta. Então, professor 1, ponto. Vamos chamar o método apresentar professor. Então ele vai falar assim, olá, vou me apresentar, né? É assim que ele fala, vai lá. E agora vamos fazer um print aqui para ele pegar os nossos atributos aqui e se apresentar de verdade. Vou me apresentar, então, sou o professor, dois pontos. Agora aqui eu vou passar o objeto professor 1, ponto, nome. Da disciplina de... Vamos concatenar isso aqui com prof1 ponto buscar a disciplina, get disciplina. Olha aí. Então eu sou o professor da disciplina D e eu busco a disciplina. Então fechou aqui. A gente já testou aqui. Testar aqui a questão da disciplina do atributo e vamos pegar o nome dele lá da classe de cima, né? O salário eu estou passando aqui, mas eu não coloquei nada de salário aqui no print. Ele não vai imprimir, mas se eu quiser imprimir o salário, posso, né? Uma frase até meio louca. Eu ganho... Quem fala isso? Eu ganho... eu vou me apresentar, tal. Então eu ganho... E vamos buscar o salário dele, ó. Pronto. Aí. Agora, vamos salvar, vamos testar isso aqui. Olá, vou me apresentar. Sou o professor Danilo da disciplina de PO e ganho 500. Viram? 3 níveis de coisas aqui, ó. Nome que tá vindo aqui. Salário que tá vindo aqui. E disciplina que está num terceiro subnível aqui, ó. E a gente aproveitou esta maravilhosa coisa chamada herança para fazer isso. Perguntas? Salário baixo. Na verdade, o salário tá certo, é que faltou 3 zeros depois do ponto. Quem dera. Quem dera os professores de análise. Oh, meu Deus. 3 anos depois do ponto, não é nada. Professor de PO aí. Ei, rapaz. Vai, mas 3 anos depois do ponto, não é nada. Coitado do professor. 500 mil, fião. Não. É antes, rapaz. Ali é um float. Muito bem. O ponto vale vírgula. É um float. É verdade. Ele incrementa, né? Um ponto zero aqui. A gente nem tá tratando isso aqui, não tá convertendo em nada, só pra a nível
entender o que está acontecendo. O foco nosso é que é a herança hoje, né? Então a gente está testando, implementando as classes e testando. E falta a última, né? A derradeira aqui, que é a disciplina. Então vamos fazer a mesma coisa agora. Criar aqui, pá. A derradeira. Disciplina. Tem uma classe chamada disciplina. Apesar que eu tenho um atributo chamado disciplina do professor, né? Que é a disciplina do cara. Só que essa disciplina aqui, ó, o que é o atributo dela? No caso aqui, ele está informando a área, ou seja, se é humana, se é exata, né? É nesse sentido aqui, tá? Então, esqueça. Disciplina não poderia ser, tem herança de professor, não? Poderia também. Só que aí aquela questão do construtor, ela tá carregando, né? Aqui, por exemplo, para criar o construtor, ela vai carregar o pedaço do funcionário e pedaço do professor. Ah, entendi. Daria para fazer aqui, só para vocês verem o construtor dele, quer ver? Eu vou colocar disciplina aqui, beleza? Tá. O eco. É o eco. Vamos clicar aqui no extends agora, quer ver? Ó, vamos estender professor, ó. Aí ele já ia dar o aviso, não é verdade? Ó, tô esperando, tá implicando o construtor. Olha o construtor dessa bagaça como é que... Ó como é que começa a vir agora, ó. Ele tá vindo o salário lá do doido do funcionário. Tá vindo o nome, porque a gente modificou o construtor, não modificou? E agora tá vindo mais uma coisa que é a disciplina. 3 coisas. E em tese, se você fala, não, mas beleza, a disciplina agora, ela tá amarrada, né? Em uma pessoa, ó, a disciplina tá amarrada numa pessoa, que no caso na faculdade é um funcionário, ou o cargo dele para nós, ele é um professor, não é verdade? Ele tem a disciplina tal, e a área da disciplina é, por exemplo, exatas. É um bom exemplo aqui. Vou deixar isso aqui, Júlio. Eu não tinha pensado nisso, mas vou deixar ela aqui, ó. No exemplo nosso, ela é estendida de quem? Funcionário. Então ela não ia ter nada disso aqui, ó. Só que daí se tivesse outro tipo de funcionário, ele ia acabar herdando as características do que tivesse funcionário, né, professor? Outro tipo você fala onde? Por exemplo, o senhor colocou aí funcionário e professor, É. né? Então ela só ia receber de funcionário. Só. Esse cara aqui, ela nem ia reconhecer como existente. Ela só ia enxergar isso aqui, ó. E esse aluno também já não ia enxergar, não. Só aqui, ó. E daí, por exemplo, se o senhor criasse outro tipo de funcionário, coordenador, a disciplina teria que estar atrelada a ele também, né? Ah, é verdade. É. Então faz mais sentido realmente, né? Atrelar a disciplina ao professor, né? Porque essa disciplina aqui, na verdade, tá carregando é a área. Né? Esse nome, inclusive, é ruim. Se você pensar bem, é um nome ruim. Ah, podia ser área. Simples assim, né? Área. Área do quê? Da disciplina. Pronto, fechou. Mas beleza, vamos criar ele aqui. Já criamos disciplina de exemplo aqui, já alteramos aqui, ó. Só que agora, se vocês quiserem, professor, eu quero trocar o nome dessa classe. Eu percebi na hora da programação que é um nome ruim. Realmente, é um nome ruim. Se você vir aqui e escrever a área, e aí já vai estourar um monte de erro. Por quê? Porque o pacote, a classe que você criou chama disciplina. E a gente alterou aqui o nome da classe, que precisa ser o mesmo nome da coisa. Então uma forma de fazer isso aqui é você refatorando, para não dar pau. Eu não sei se eu já mostrei isso aqui em outras aulas. Você clica com o botão direito no que você quer alterar, vem aqui em Refactor, aqui ó, Refactor, e você vai fazer o mais simples do refatoramento, que é um rename. Aí, você agora pode alterar esse disciplina, então eu vou apagar aqui, e eu tenho que apertar o Enter no final. Vamos chamar isso aqui de área. E eu aperto o Enter agora. Olha o que aconteceu. Trocou a área aqui, trocou aqui para o construtor, e olhem isso aqui. Evitou aqui uns 10 segundos da sua vida trocando o nome disso aqui, não é verdade? Você até trocando, tem que trocar aqui, tem que trocar aqui, tem que trocar o nome da classe. Hein? É porque o refatoramento, ele vai se preocupando para... Se você tiver 200 classes, ele troca o nome do atributo nas 200. Isso que é uma maravilha. Tipo assim, ó, eu tenho já várias, né? E eu tô usando o nome em tudo, não tô? E se eu viesse e fizesse isso aqui, o nome 1? Meu amigo, e salvasse. Olha o monte de erro que estourou. Estourou erro aqui, estourou erro aqui, estourou erro aqui. Só pelo fato de trocar o nome de uma variável. Agora, se eu dar um refatorar, né? Rename. Aí eu apago, escrevo o que eu quero. Nome pessoa, ó.
dá um enter. Aí ele fala que ele tá precisando fazer esse monte de coisa aqui, ó. Tá? Vou dar um continue aqui. Vamos ver. Olha lá. Nome pessoa, né? Vamos ver agora aqui, ó. Se ele aqui não usou. Aluno usou? Ha! Usou. Professor usou? Usou. Teste herança usou em um monte de lugar. E área ainda não, mas vai usar. Né? Ainda não, mas se eu precisar alterar isso aqui, beleza. Mas ó, olha que curioso. Olha o super agora. O super, ele incrementou dentro do construtor dele 3 coisas. Então na hora que eu passar lá pro teu código essas 3 informações, ele já vai subir alterando em tudo, entendeu? Então é assim que funciona a ideia. Então aqui na área, então, tenho já o construtor dele bonitinho. Construtor. Vamos só criar aqui o atributo área. Então, private, string e área. Beleza. Vou agora usar esse meu atributo. Preciso criar os métodos getters e setters, porque senão ele fica morto. Criei aqui, fechou. Getters e setters. Olha aí. Beleza, já estou usando. Bonitinho. Não tem atributo, não tem nada. Fechou. Então agora aqui no teste herança, eu vou colocar outra linha aqui agora. Professor, Sim. tem um problema aqui. Eu não estou conseguindo criar a classe área. Por quê? Então, na hora que já vai criar, ele já dá um erro aqui. Na hora que coloca o nome. O erro não é aquele aviso que você tem que criar o construtor aqui do lado, ó? Então, mas ele não quer criar o construtor. Ele não quer? Não. Ele não fica com aviso aqui no seu aí? Ele tá com aviso. Você estendeu? Sim. Mas eu estendi de professor, então não é de funcionário agora, é daqui, ó. É um 4º nível de herança aqui, ó. Não, então, tá a mesma coisa. Tá área, extens, professor. E ele tá o erro aonde? Tá dando um erro de construtor, só que daí ele não quer criar um construtor. Você vai ter que olhar no professor. Aqui em cima tá certo. Deixa eu ver agora se vai detectar. Agora parece que vai. Ah não, agora ele foi. Mas Aí. não tava indo, mano. Tive que excluir 2 vezes a classe. Vou fazer de novo. Tá, então beleza. Não, agora deu certo. Fechou. Java, né? Vamos testar então agora aqui, ó. Volta no teste herança. Vamos testar a nossa classe, o nosso objeto. Agora, né? Eu tenho a área, não é disciplina mais, hein? Tá errado. Agora é área. Vamos criar aqui, ó. Começo criando o objeto do tipo, né? Trazendo aqui. Vamos colocar área 1, porque imagino que eu posso ter várias áreas, né? De várias disciplinas. Professor, Sim, eu posso fazer uma pergunta, talvez seja meio sem noção, mas... pergunte. A gente está levando em consideração a herança de uma classe para outra, né? Uhum. Mas uma classe poderia ter herança só do atributo? Do atributo. A área poderia ter uma herança só herdar só disciplina de professor? Pode, na verdade você não usa o que tem disponível, né? Por exemplo, endereço. Não te interessa, não é verdade? Te interessa o nome. O nome Só que ainda assim ela estaria ligada a tudo, né? É. Então, assim, não tem como ela se ligar só à disciplina em professor, não. Não. No caso, ela teria que se ligar a tudo. A herança ela carrega as informações que vem de cima, né? Inclusive, por isso que o construtor da área aqui, ó, ele é todo já incrementado. Você viu? Começou com nada, a gente fez uma coisinha aqui, fez 2 coisas aqui, ó, e aí pra vir agora pra cá, ó, como é que ele já vem incrementadão, né? Então, esse é o preço. Então aqui então do nosso objeto área, vamos dar um new aqui, um new área, esse é o nosso construtor, certo? Muita gente pergunta, mas por que área, new, área? Não é? O nome do tipo, isso aqui é o construtor. O nome do tipo e construtor não é o mesmo nome? Pronto. Fechou. Então, aqui eu vou colocar o Ctrl... como é que é o... Pera aí. New área...
Aquela hora eu apertei Ctrl espaço, ele já preencheu pra mim sozinho o objeto. Filha da mãe. Ponto. Se eu abrir o parênteses aqui, ele já aparece. Ó. Se eu fizer isso aqui, ele só aparece a dica, né? Mas tá bom. Ou ele aparecendo a dica ou já tá ótimo. Então eu preciso agora de um salário, né? A área, me importa isso? Não me importa. Então, nome. O nome do que? Ele tá pegando o nome lá do professor, né? Então, se eu deixar isso aqui, ele aceita? Ah, não, é double, né? Double aqui. E aqui, peraí, a disciplina em tese aqui, ó, é do professor, né? Então vamos colocar aqui PO. Não, PO não, vamos colocar engenharia. Engenharia. Aqui o nome é Igor. E aqui o salário dele. É isso que ele tá esperando lá. Tá. E agora eu vou dar os prints aqui. Só salto aqui. Eu vou dizer o seguinte. Me chamo. Vamos concatenar com quem? Vamos chamar o prof aqui, ó. O objeto não está criado na memória do computador? Tá, eu estou na mesma aplicação. Então se eu colocar aqui prof1 ponto nome da pessoa agora que eu fui lá e refatorei, que nome que vai aparecer aqui? Vai aparecer Danilo ou Igor? No Igor, eu passei pro construtor. Realmente ele foi pra lá, mas aqui no print eu tô chamando de cima. Ó, o print é do professor. Ó, o professor tá aqui em cima. Ele vai pegar o construtor Danilo. Agora, se eu quisesse pegar o Igor, o que eu passaria? Eu trocaria o objeto. Em vez de ser professor 1, eu colocaria a área 1. Aí ele ia funcionar. Entenderam? Então, me chamo Igor. E vou concatenar isso aqui com a disciplina de... Vamos colocar aqui um mais. E vamos pegar a disciplina do professor. Prof... Não, vou pegar do meu mesmo aqui, ó. Área 1 ponto get disciplina. Então ele vai pegar engenharia. Ele não vai pegar o nome da disciplina do professor. Se eu quisesse pegar do professor, dava o print aqui, ó, exatamente como o professor, porque é isso que está instanciado lá no objeto. Então peguei aqui get disciplina. Vou pegar a disciplina D, beleza. E agora vamos colocar aqui que ela pertence à área de... Vou dar uns enter nisso aqui, tá? Só para ficar claro. E eu vou colocar aqui a área de... Na verdade a área não... A disciplina de PO. Ele vai pegar... Na verdade ele vai pegar a disciplina de engenharia, ó. Ele vai pegar... Então aqui eu vou criar a área 1 ponto. Vamos pegar aqui... Ó, os métodos. Até o apresentar professor está disponível para mim aqui, ó. Get disciplina, não, professor? Get disciplina. Mas eu get disciplina é que é a área que eu queria. E mudar ali também. Aqui, ó, get área. E aí se eu quisesse implementar o salário, pegaria o salário do cara, né? Ou até o salário do Igor aqui, ó. Ganho valor de... área 1 ponto. E aí get salário. Vou dar uns enter agora porque tá muito grande isso aqui, para não ficar comendo muito minha tela aqui. Tá. Eita. Dá um enter aqui. Enter aqui, enter aqui. Tá. Acho que agora ficou melhor. Então ele vai pegar essas três informações aqui e sair me mostrando, né? Não o professor de cima. Se eu quiser trazer o professor de cima, é só trocar
pelo objeto em questão, mas como eu passei aqui novas informações... Pessoal, Sim. uma observação, mas seria mais sobre o contexto do que sobre os códigos. Aham. No caso aqui, disciplina, não seria atrelado ou matriculado um aluno matriculado na disciplina e a disciplina pertencente a uma área como professor? Seria, né? Seria. A disciplina aqui é um atributo do professor, né? Ela não é uma classe. Aí essa classe não existe agora, ela só tem a área que pertence ao professor aqui. Mas o que acontece? Quando eu populo, eu crio o objeto e já passo aqui valores para ele, né? Ele tá pegando os valores que eu tô passando para ele. Então, olha só, o que ele deu aqui, ó. Me chamo Igor, da disciplina de engenharia, pertence à área que ele não pegou, que deu null, deixa eu ver. A área de getArea. Eu não passei a área para o construtor. Eu posso voltar lá em professor e criar aqui, né, a questão da área que ele não está pegando. Ó. Por isso que ele deu null aqui. Ó. Então deu null e ganha o valor de 500. Ou seja, eu passei as 3 informações e ele me trouxe as 3. Deu null porque ele está esperando, ele está informando algo que eu não passei. Por isso que ele está fazendo. Então aqui no nosso área, olha só, vou incrementar o construtor. Depois do super, eu vou passar o que para ele aqui? Vou passar a área, né? String área. Beleza? E agora aqui eu digo o seguinte: this área recebe área. Olha aí. Agora eu venho para cá e aqui no final, a hora que eu coloco uma vírgula, ele está esperando a área da disciplina, que é, vamos colocar assim, computação. Vamos ver o que dá agora. Olha lá. Me chamo Igor, da disciplina de engenharia, pertence à área da computação e ganha o valor de 500. Tá vendo? Então ele já pegou os valores que eu estou passando para o construtor e me deu os prints aqui. Tá, professor, mas eu queria lá o cara de cima lá. Eu queria o... Aí você tem que ver qual objeto você quer utilizar. É que esses objetos aqui, área, eles serão alterados pelo valor que eu estou passando como argumento para o construtor. Mas se eu quiser o nome do professor lá, eu troco aqui, por exemplo, ó, prof1, e aí o nome da pessoa. Então, agora no lugar de Igor, vai pegar Danilo, quer ver? Teste herança. Olha lá, me chamo Danilo. Da disciplina de engenharia? Não. Eu quero pegar a disciplina, por exemplo, que eu já informei do professor lá em cima. Então eu coloco professor 1, get disciplina. Ó. Me chamo Danilo da disciplina de PO. Legal? Me chamo Thiago. Ó. Pau. Alegria. Me chamo Thiago, disciplina de PO. Pertence à área da computação e ganho. Isso aqui é muito mais do que eu ganho. Fechou, galera? Conseguiram entender? Isso é só hora de trabalho, né? Senhor, Sim. senhor, você pode voltar só na classe área? No área? Aqui, ó. Ah, tá. Eu já vi você adicionar ali. Eu adicionei esse aqui só pra dar o print, porque ele deu null, né? Tava null, ou seja, eu tava esperando um cara que não tinha passado, quer dizer. Então eu posso me aproveitar da informação que inseriu por último. Então é assim, galera. Qual que é a ideia da herança? Se você está seguindo uma linha de raciocínio, por exemplo, igual essa, pessoa, um funcionário, um professor, é lógico que você vai usar o professor cadastrado, né, o salário dele cadastrado anteriormente e as informações dele. Então você escolhe aquilo que você vai usar e entendeu? Então é porque o print aqui que eu estava dando era de acordo com o que eu estava passando para o construtor dele aqui. Então, por isso que ele está alterando. Então, assim, por que a Paula ele não está exibindo aqui? A Paula é do aluno. A Paula estava do outro lado da jogada. Essa galera aqui, ó, não, professor da área, não sabe nada da Paula. O semestre que ela faz, o curso. Porque ó, a herança com Paula era só por pessoa, né? Eu não consigo colocar o semestre que o cara está cursando aqui, que nem tem, ó. Se eu chamar aqui o objeto... não tem nem objeto. O objeto da Paula qual que era aqui? Deixa eu ver. O objeto da Paula era aluno 1, ó.
Aluno 1. Quando eu dou um ponto final, já estoura erro aqui, ó. Por quê? Porque... Por que ele tá nome pessoa Ó. ali? Professor, houve um nome pessoa. Nome pessoa? Foi o que eu refatorei. Era só nome. Lembra que eu vim aqui, ó? Eu vim aqui no pessoa, que era a minha primeira classe. E eu cliquei com o botão direito aqui em nome pessoa. E eu mostrei essa função. Porque eu tô usando isso aqui em 200 lugares. Então, pra você não sair trocando tudo, você usa o refatorar, ó. Dá um rename, apaga, escreve o que você quer. Eu quero só nome. E no final eu dou um enter, ó. Isso que ele tá esperando. Enter. Aí ele fala, ó, preciso alterar algumas coisas aí, bicho. É uma porrada de coisa, hein? Fala, beleza. Então, ele pode até falar que pode ter erro, não sei o quê. Eu acho que eu tava corrigindo aquela hora que tinha dado erro. É, o aluno, não é, é a área. Aí. Beleza? Tranquilo. Aí, não deu mais nenhum erro. Bonitinho, bonitinho. Meus queridos, quem não entendeu, quem tá com uma dúvida, me fala agora. Porque herança é o cerne da coisa, é o coração, né? Quando vocês forem implementar programas, softwares, herança é base. E hoje a gente fez aqui, ó, quanto exemplo, né? Uma porrada. Uma classe herdando outra, duas classes, até um terceiro nível de classe, né? Um herdando do outro, que herda do outro, que herda do outro. Eu não tinha nem pensado nisso, mas aí durante a aula aqui a gente decidiu matar a disciplina aqui e criar a área, né? Uma classe nova aqui. Beleza? Ficou claro? Uma classe ela não pode ficar herdar de duas outras classes, né? É, aquela parada de... Tipo, pessoa herdar de outras duas, né? Não pode. Disciplina fica herdar de professor e de aluno. Não pode. Ela não pode ter duas flechinhas, né? Ela não pode vir uma flechinha para funcionário e outra para aluno, por exemplo. Não em Java. Em Java não. Em C++ dá. Python também dá. Ei, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu comi barriga, que é uma coisinha tão bobinha, tão bobinha. É coisinha de primeira aula, assim, ó. Cara, eu ensinava pros meus adolescentes Nossa, eu acho que eu esqueci, é uma coisinha tão boba, mas tão legalzinha, quer ver? Eu vou dar um close aqui, fechar tudo, quer ver? É rápido, hein? Não sai não, fica aí. Não, tem uma dúvida depois. Pergunta agora, antes de eu entrar no novo assunto. Não, assim, eu consigo, nesse caso aí da classe pessoa, a gente populou no teste, populou manualmente, certo? A gente inseria os dados Sim, ali, sim. e ele compilava e fazia as alterações. Aham. Eu consigo fazer, nesse modelo aí, um HTML, mandar informação aí dentro, Pra cá? por um formulário. Pode. Acho que dá pra você separar por camadas as coisas, mas dá sim. Seria tipo um HTML, tipo, cadastro de aluno. Uhum. E o cadastro de aluno teria os campos e fazia um post que mandava as informações para o Java e o Java inseria no banco de dados. Sim, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Vocês vão brincar ainda com isso com o semestre que vem, que vocês vão entrar naquelas disciplinas de paradigmas. Aí a hora que vocês vão brincar com HTML, CSS, Bootstrap, aí juntar com o Java e ainda colocar a cereja do bolo e colocar Spring, né? Banco de dados, cereja do bolo. Né? PHP isso aí é fácil. É, Quer saber se eu conseguir usar um HTML para mandar informação para um Java. dá sim. Tipo um back-end rodando Java. Uhum. Dá pra fazer. Deixa eu só mostrar aqui um... Quer ver? Deixa eu criar um pacotezinho aqui. Não, antes de criar o pacotezinho, quer ver? Eu acho que... Eu não tinha falado disso, mas isso aqui é de boa. Acho que quem já brinca aí já sabe disso aqui. Já usaram o JOptChampaign? Esse I não tem aqui, meu Deus. Não. Essas janelinhas bonitinhas. Deixa eu alterar aqui o... Tem um I a mais lá. Aqui, ó. Aí. Essa aqui, ó. Essas janelinhas bonitinhas assim, ó. O JOptChampaign é uma classe no Java que você pode criar umas coisas bobas aqui, mas em vez de você usar o terminal embaixo, né? O output, você pode usar uma caixinha de diálogo para fazer as interações. Exibir mensagem para o usuário, coletar coisas, que é de boa. O JOptChampaign ele oferece diversos métodos aí para criar diversos tipos de caixa de diálogo. É uma classe da biblioteca de interface Java, tá? Gráficos do Java Swing. A biblioteca gráfica de interfaces do
gráficas é o Java Swing, então ele parte dele. Basta você, o que você precisa fazer para usar aquela janelinha? Só dar um import. Dá um import Java FX, acabou, né? No Java Top Champagne aqui, ó. E aí você pode personalizar elas, olha que legal. Dá pra colocar, tipo, recado assim de aviso, ó, error, né? O error seria assim, ó, você chama o Java Top Champagne, dá um show message e você passa a mensagem que você quer dentro e ainda informa o ícone. Como se fosse uma instrução. É um print, né? Tipo, o Salt Opt Print ali, quando a gente dá um print na tela, tem dentro de um parênteses, né? Assim, é a mesma coisa, só que você tem que fazer um show message aqui do Java Top Champagne. E também tem outros tipos, ó. Você pode colocar nenhum ícone, se você quiser, tipo vazio. Você pode colocar ícone de erro, que é esse xizinho. Informação, que é o ponto de exclamação. O ícone de aviso, que é o warning, né? Que é o amarelinho aqui. E o question, que é a pergunta, né? Dependendo do que você vai fazer para o usuário, você pode até colocar um ícone seu, que você cria, tipo, da sua empresa, sabe? Dá pra fazer. Olha os tipos de janelinha que dá pra coletar informação. São janelinhas assim que é legalzinho ficar colocando, né? Mas dá pra usar o terminal também, então. Ou dá pra você programar ela e colocar, por exemplo, um slider. Dá pra você criar um combo box. Dá pra você coletar aqui, né, um checklist aqui. Dá pra você fazer perguntas e cada uma delas tem um evento por trás. Dá pra você coletar coisas, tipo o nome do usuário. E dá também pra coletar coisas e ainda apertar botões, né? Dá pra ir customizando o Java Top Champagne. É só um printzinho aqui. Tá, vamos para a prática aqui, só pra vocês verem como é que é simples usar esse negócio. Ó, vamos criar uma nova... Simples. Quiserem usar a partir de agora também, mas isso aqui não é importante. Isso é bonitinho. Java Top Champagne. Tá? Criei um pacotezinho aqui. Vamos criar um exemplo, tá? Eu vou criar uma classe aqui chamada exemplo. Exemplo 1. Eita, esqueci de colocar o public stat void main. Mas você pode vir aqui, ó. Public stat void main string args. Muito bem. Essa é a nossa classe principal. Então eu vou criar aqui um nome. Vamos criar aqui uma idade. Vamos criar aqui a altura do cara. Três atributos, cada um diferente. Um string, um int e um float. Só pra vocês verem a diferença, tá? Aqui dentro, eu vou fazer... Olha como é que é simples usar o Java Top Champagne. Você traz a variável e diz o seguinte. A variável vai receber tudo que vem do Java Top Champagne. O Java Top Champagne, ela traz a saída como uma string, tá? Então, ó, o nome não é um string. String por string tá tudo bem. Então, string entra dentro de string. Então, agora eu faço o seguinte. Eu chamo aqui o JOP. Eu só faço isso aqui. Agora, ó. Se você colocar JOP e dar um Ctrl espaço, ele já encontra. É isso que você quer usar? Quando você clica duas vezes, ó, já importa. Aí, o JOP Champagne, ele tem alguns métodos. Você coloca o ponto e olha só os métodos, né, os atributos que esse cara tem. Nós temos um monte aqui. E tem um chamado show message dialog. Olha lá. E aí, quando você coloca isso aqui ele traz um primeiro componente aqui, que nós vamos colocar null, tá? Você não precisa colocar nada aqui não, nesse primeiro aqui. Não, na verdade não é show, não. Pera aí, acho que é show. Não, digite seu nome. Vamos colocar aqui, ó. Quer ver? Digite seu nome. Digite seu nome. 2 pontos. O cara ele tá esperando uma string, o Java Top Champagne. Então, deixa eu ver se ele... inserir... falta aspas, não. Tava vendo que tava dando um errinho aqui, ó. No... Eita. Message. Galera, peraí. Ó, disfarce. O show message dialog é a mensagem de output, é pra sair. Pra perguntar é o show, só que é o input dialog. Em vez de ser o show é pra exibir
e o input para entrar. Então você coloca a mensagem que você quer, entre aspas, duplo aqui, ó. Que no nosso caso é digite seu nome. Aí. Digite seu nome, ponto e vírgula. Beleza. Então isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma string e vai entrar dentro de uma outra string. Então ele vai guardar o nome do cara bonitinho. A idade, ela é um tipo inteiro. E o JOP-OPTION-PAIN, ele traz uma string. Como ele traz uma string, a gente tem que fazer uma conversão de tipo primitivo. Lembram que o tipo primitivo do inteiro chama integer? A gente fez uma aula sobre isso. E o método, a nossa classe integer tem um método chamado parseInt. Olha só. Integer.parseInt. E dentro do parseInt ele está esperando uma string. Agora eu vou copiar tudo isso aqui, ó, e jogar aqui dentro. E vou dizer o seguinte: digite sua idade. Ó. Vou apagar aqui o... Olha lá. Então ele já faz a conversão. Então isso aqui é uma string, certo? Tá faltando um parênteses aqui. Olha lá. Isso aqui é uma string. Ele vai fazer a conversão usando o método parseInt do tipo primitivo integer e guardar dentro de uma variável inteira. Ou seja, o que ele vai receber como texto ele vai converter para inteiro, entenderam? E agora a altura. A altura é a mesma coisa. A altura eu uso o tipo primitivo float, tá? Porque ela é assim que é o tipo primitivo do float com o F maiúsculo. E eu coloco parse float. Olha lá. Ele está esperando uma string também. Agora eu vou copiar e vou colar. E vou dizer, digite sua altura. Pronto. Coloque ponto e vírgula no final. Aí. Criei as 3 caixinhas de imagem bonita e vão guardar dentro das 3 variáveis. Ó. Isso aqui é quando você pergunta pro cara lá. É isso aqui. Agora vamos colocar as saídas, né? A saída, ela é o JOP-OPTION-PAIN, só que é aquele show message. Então vou dar aqui o JOP-OPTION-PAIN.show message dialog. Aqui eu vou colocar esse null que eu preciso colocar aqui, não preciso nem explicar isso aqui agora. E a saída é o seguinte, ó. Nome, 2 pontos. Aí eu vou trazer o que agora? Eu vou trazer a nossa variável, nome. Eu tenho que concatenar isso, não é verdade? A saída é igualzinha, concatenar. Se eu fizer isso aqui, ele vai trazer uma mensagem sozinha para mim com o nome, tá? Eu posso concatenar tudo em uma caixa só? Posso. Então aqui, ó, nome, idade e altura. Então, vamos compilar assim para ver e depois eu altero, ó. Nome, troco aqui para o atributo idade, troco aqui para altura. Vamos fazer esse exemplo. Tá. Run as Java Application. Tá aqui, ó. Olha aí minha tela. Entrada, digite seu nome. Aí então eu vou colocar aqui Thiago. Quando eu dou um Enter, ó, ele aparece a segunda mensagem, a segunda caixinha. Digite sua idade. Então 32. E aí quando eu dou um Enter, ele aparece a terceira, digite sua altura. Então eu vou colocar aqui 1.76. Como eu não estou convertendo ainda a vírgula, né? O float ele recebe o ponto, lembram? 176. Ao dar um Enter, olha só, agora ele começa a exibir as saídas, ó. Primeira saída, nome, Thiago. Quando eu clico no OK, ele aparece a segunda saída. Idade, 32. E altura, 1,76. Aí, só nisso aqui você já consegue, então, usar, né? O receber, converter e sair. O JOP-OPTION-PAIN. Então, quem for brincar... Inclusive, você parar o mouse aqui em JOP-OPTION-PAIN, ó. Ele mostra a descrição, os métodos, blá blá blá, como é que usa, uma porrada de coisa. Tem como trocar o ícone que vocês viram ali, né? Da pergunta, da saída. Basta alterar e modificar. Como eu disse, isso aqui é uma coisinha tão boba. Porque assim, a gente usa o terminal embaixo, certo? A gente não... O terminal nos ajuda, ele funciona. Mas, só para quem quiser brincar com interface agora, quiser modificar, colocar ícone, olha aí. Viram que é muito simples, tá?
Quem depois for, por exemplo, quiser alimentar o construtor lá com essas coisas aqui também dá, é muito tranquilo, tá bom? Mas aí numa próxima aula aí a gente faz mais coisinhas com esse cara. Por hoje tá bom. Só esse exemplo aqui já tá bacana. Pessoal, ficou dúvidas? Dúvidas da herança? Herança é o principal, tá? Ó, isso aqui é a cereja do bolo. O que a gente viu hoje de importante? Herança. É isso. O Java Top Champions aqui é bobeira. Porque assim, se você usar o rodapé aqui embaixo do Eclipse, funciona. Né? Usar o console aqui funciona. Isso aqui é só boniteza. E boniteza que, dependendo do seu sistema, você não vai usar isso aqui. Dependendo do teu sistema, você vai usar uma interface própria. Aí é outro nível. Isso aqui é só para não ficar digitando aqui embaixo. Beleza? Dúvidas, perguntas, críticas, sugestões? Então, galera, eu vou de agora, tá? Até a nossa próxima aula da semana que vem. Talvez eu faça um compiladozinho assim de outras coisinhas assim que é legal ver no Java, que talvez não deu tempo. E eu coloco também com uma aula complementar lá. Lógico que não tem assim, vai precisar disso para a aula que vem. Não, mas a gente que é profissional, a gente que está sempre aprendendo é importante, né? Entendam que é colocando a mão na massa que vocês aprendem. Só ficar olhando, por agora se aprende. Daqui 4 dias, se eu perguntar algumas coisas específicas, por exemplo, aí já começa o pensamento passar vago, né? Então é praticar, é colocar a mão na massa. Essa aula de agora, eu gravei ela, né, todo o tempo. Então vou terminar a aula agora, eu vou salvar, vou subir também lá na plataforma, para que vocês reassistam, que possam refazer os códigos. Tenta pegar, agora que vocês têm acesso já aos programinhas que a gente fez uma aula sobre, né, classes, tenta pegar uma mini sisteminha assim de programas, 2, 3 classes, com herança. Tenta programar, é importante fazer. Não fique esperando só pelo horário da aula. O horário da aula passa muito rápido. Online passa rápido, presencial passa mais rápido ainda, não é verdade? Porque tem a questão de chegar, a questão de intervalo, a questão de sair. É tudo muito rápido, as coisas acontecem. Então, a gente tem que aproveitar. Então, nós como profissionais temos que praticar, conhecer, estudar, saber sobre, né? É isso aí. Belezinha? Fiquem bem, pessoal, se cuidem. Eu vou postar lá no Moodle o slide, juntamente com o vídeo, tá? Que eu usei na aula de agora. Pratiquem, importante. Um abraço, fiquem bem. Falou!